Evangelho segundo Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu quero falar um pouco hoje sobre João Batista. E eu estava pensando num título essa semana. Nós não vamos falar tudo hoje, é óbvio. Mas não se muda o destino se não houver mudança na rota. Sobre arrependimento. Você não muda um destino se você não mudar a rota. Para mudar um destino, você tem que mudar a rota. Quando você coloca o seu GPS e por algum motivo você erra o caminho, o que o GPS fala? Ele recalcula a rota. Por quê? Porque é da mesma forma quando nós estamos para um caminho tortuoso. Se nós não mudarmos a nossa rota, a gente não vai mudar o destino. Eu estou dizendo, não é que o homem se salva. Mas se o homem não tiver uma reorientação, esse homem vai continuar no mesmo destino que ele estava. E quando eu leio aqui Mateus capítulo 3, é a pregação de João Batista. Falaremos um pouco sobre ele hoje, sobre essa pregação. O texto em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Usava João de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era de gafanhoto e mel silvestre. Então saíram para ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, lhe disse: Raça de víbora, quem vos ensinou a induzir a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Versículo 9. E não vos comeceis a dizer a vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Primeira coisa que nós devemos entender é quem era João Batista. João Batista era o homem que, conforme o texto aqui, é a profecia bíblica do precursor do Messias, o precursor de Jesus. João Batista, ele é chamado da voz do que clama no deserto. João Batista, esse fato, ele acontece mais ou menos quase 30 anos depois que a família de Jesus foge com ele para o Egito, está no capítulo anterior. A família volta depois Jesus, ele começa o seu ministério. Para começar o seu ministério, ele se encontra com João Batista posteriormente. Mas João Batista, ele começa o seu ministério no deserto. É interessante porque algum contexto muito importante estava acontecendo naquela época. O primeiro era um caos, uma desordem política. O Império Romano, ele era o império vigente naquele tempo. César Augusto era o imperador geral e Herodes era o responsável pela Judéia. Era uma desordem, era uma coisa muito terrível que estava acontecendo. Segundo, a religião era uma religião totalmente vendida e corrompida a interesses gerados por posições e interesses financeiros. A saber, os fariseus, eles eram mais uma ordem política do que religiosa. Os saduceus,
eles eram uma ordem religiosa, mas eles nem criam no mundo espiritual. E para complicar ainda mais, havia 400 anos que Deus não usava profeta para falar com o povo. Havia 400 anos em que não havia manifestação profética. O que nós chamamos período interbíblico ou intertestamentário, entre testamentos. Esse período era um período em que os homens estavam convivendo sem a voz de Deus. Tinham os escritos. Mas até então os homens tinham profetas que se levantaram na nação. Em Israel, no Reino do Sul, no Reino do Norte. Homens que se levantaram para sempre chamar os homens para o arrependimento. Mas foi um período em que os homens não mais ouviam a voz de Deus. A última profecia que os homens escutam foi a profecia dita por Malaquias, no capítulo 4. Capítulo 4, versículos 5 e 6, em que diz que Deus enviará o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos. João Batista então se levanta nesse contexto. João Batista, ele é chamado por Jesus do maior dos profetas do Antigo Testamento. Você pensa, por quê? Cadê profecia atribuída a João Batista? Não tem. Como que você pode dizer que João Batista é maior do que Daniel? Que a Bíblia menciona, se homens fossem salvos, Ezequiel menciona assim, fossem salvos pela justiça, só se salvaria Noé, Jó e Daniel. Como que você diz que ele é maior do que Daniel? Como que você diz que ele é maior do que Isaías? Como que você diz que ele é maior do que Jeremias? Principalmente Isaías, que é o chamado profeta messiânico. Como que você diz isso? Porque João Batista foi o único que viu o cumprimento da profecia ou a manifestação do Messias. Nenhum outro viu. E é interessante, irmãos, que eu vejo que quando falta profeta na igreja, quando falta a boca de Deus na igreja, os homens se entregam ao pecado. Os homens de uma forma deliberada, eles se entregam ao pecado. E essa é a dura realidade de quando a gente não convive com a voz de Deus. Bem, o tempo não vai deixar eu falar mais dentro dessa introdução. Aí vem João Batista em um lugar e com uma mensagem em que não seria a mais palatável e nem o lugar apropriado. Por quê? Porque o homem se levanta para pregar no deserto. Repitam, no deserto. O lugar que ele começa a pregar é no deserto. O lugar mais apropriado para ele pregar seria no templo. Era o lugar religioso, era o lugar em que todo mundo ia buscar religiosidade. Corrompida ou não, mas era um centro religioso. O homem começa a pregar no deserto. Primeira coisa você tem que entender aqui. Quem faz a pessoa não é o lugar. Perdão, quem faz o lugar, quem faz a pessoa não é o lugar. É o lugar que faz a pessoa. É a pessoa que faz, que mostra que aquele lugar pode ser diferente. É a pessoa que mostra, eu estou aqui porque Deus me chamou para ser um canal de bênção dele aqui. João Batista vem no deserto, um lugar inapropriado. E o pior de tudo, além de estar em um lugar inapropriado, a mensagem dele era mais imprópria, porque ele chega pregando o quê? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Ele chega pregando arrependimento. Ele chega pregando para os homens o que? Arrependei-vos dos seus pecados. Largue a sua antiga vida, largue a sua velha vida. Arrependimento não é remorso.
Por quê? Porque tem gente que a palavra arrependimento hoje ela está desgastada e banalizada, porque tem gente que armou um esquema para dar certinho, marcou um encontro lá pelo WhatsApp, mas na hora de dar o bote alguém descobriu. Ele fala assim, que arrependimento de fazer isso. Mas não está arrependido porque não queria fazer o negócio, está arrependido porque a casa caiu. Isso é remorso. Arrependimento é virar as costas para o pecado. Arrependimento é metanoia, é nova vida, é dar as costas para o pecado, é virar as costas para o pecado e virar o seu rosto para Deus. João Batista, ele vem pregando essa palavra de arrependimento. E o que é mais interessante, o que seria um lugar inapropriado, o que seria uma palavra não tão popular naquele tempo, vinha pessoas de todos os lugares ouvir a palavra e se batizar e arrepender dos seus pecados. Escute aqui, Deus não precisa da sua boa vontade para salvar alguém. Deus precisa da sua boca para salvar alguém. Jonas aprendeu muito bem essa mensagem. Por quê? Porque Deus chama Jonas. Disse, Jonas vai a Nínive e prega contra ela. Jonas não queria ir. Todo mundo conhece a história, que ele pegou um caminho contrário. Mas Jonas chega lá na cidade. E eu imagino, irmão, que Jonas, o desejo de Jonas era ver aquela cidade destruída. Jonas, porque quando a gente vai pregar para pecador, já viu como é que a gente prega para pecador? Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus pode mudar a sua vida. É assim ou não é? A gente não quer perder o cliente, irmão. Alguns chega e já mira o mês e já bate. Mas a maioria de nós é como, Jesus te ama. Jonas entrou na cidade assim, vai morrer todo mundo. Deus vai matar todo mundo. Foi essa a mensagem de Jonas. E 40 dias Jonas cruzava a cidade dizendo, vai morrer. Vai morrer. Deus vai matar você. Deus vai acabar com você. E ele pregou, irmão. Acho que ele pregou para todo mundo ir para o inferno. Já pregou para alguém para o inferno? Aquela pregação você fala assim, tomara que não arrepende e eu tiro o peso da consciência e ele vai para o inferno. Jonas pregou assim. Beleza, Jonas foi para uma colina. Disse, agora só vou esperar Deus mandar o fogo nesse negócio aí e ver essa turma toda gritando que está morrendo. Essa ilustração é minha, tá? Não é parafrasear, eu conjecturo assim, que quando o Jonas estava lá em cima, quando o Jonas estava marcando, tipo assim, o meu relógio está de acordo com o relógio de Deus, é agora que Deus vai mandar fogo, vai matar todo mundo, não sei, se a água não vai, porque falou que não iam destruir mais a terra com água, mas será que vai ser igual Sodoma e Gomorra? Será que vai matar todo mundo uma peste? Daqui a pouco, aí digo, você fala minha, daqui a pouco o Jonas começa a ouvir lá embaixo assim, Nínive, já surge o crente pentecostal, glória a Deus! Aleluia! Jonas desvia. Por quê? Porque Jonas desvia, porque o povo se arrependeu. Porque o povo lá em Nínive, quando ouviu aquela mensagem, ele pode ter ouvido uma mensagem que estava saindo da boca de um homem, mas aquela mensagem que saiu daquela boca do homem, ela veio como um canal de Deus e foi ao coração do homem, e o homem entendeu, Deus vai me matar, mas ele entendeu, quem sabe se nós nos arrependemos, Deus tenha misericórdia de nós. O rei de Nínive colocou todo mundo de jejum, até os animais, e Deus chega para Jonas e fala, Jonas, como eu vou matar esse povo, até os animais estão de jejum. Arrependimento, nós nos voltamos de novo para Deus. Arrependimento é uma metanoia, arrependimento é a mensagem central do Evangelho, é arrependimento.
Inclusive, a manchete do céu, a notícia que vem do céu para nós é: arrependei-vos. A mensagem que muda o coração do homem é: arrepende-se dos seus pecados. Porque o arrependimento é pregar um evangelho a pecadores. Evangelho é para pecadores, boas novas são para pecadores. Mas o diabo quer tanto distanciar as pessoas da mensagem do arrependimento, por quê? Porque ele sabe que sem arrependimento não há mudança de rota. E se não há mudança de rota, não há mudança de destino. Por isso que ele não... E eu falo essa frase que eu aprendi com Spurgeon. Não é que eu andei com Spurgeon, que Spurgeon viveu no século XIX, então eu não conheci ele pessoalmente. Mas através dos livros, Spurgeon tem uma frase que ele diz assim: a morte e o inferno, eles são um casamento perfeito, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Repito, a morte e o inferno formam um casamento perfeito, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. O arrependimento, o diabo quer que o homem fuja do arrependimento, porque é através do arrependimento que o homem se volta para Deus, é através do arrependimento em que Deus tem um reencontro com o homem. A palavra do evangelho é: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o reino dos céus, ele não é um lugar. O reino dos céus não é esse espaço da igreja. O espaço da igreja faz parte do reino dos céus. O reino dos céus, ele não é um lugar. O reino dos céus, ele é uma influência. Ele é um poder que muda. Ele é um poder que transforma. Quando há arrependimento, há uma mudança no seu coração. Quem vivia de qualquer maneira, se você não sabe como sair desse vício, dessa vida miserável, arrependa-se, porque o reino de Deus chega e muda a sua história. Ele chega e muda a sua história. O arrependimento é que fará com que desfrutemos as riquezas do reino de Deus. Quando João Batista ele chega e prega, ele começa a pregar e dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto. Porque Deus, ele rejeita um coração endurecido, mas Deus não despreza um coração arrependido. Um coração que se entrega a Deus. Hoje a mensagem do evangelho a você aqui hoje é: há uma saída. O reino dos céus está no meio de nós. Essa igreja não é o reino, mas ela faz parte do reino. Ela é agente do reino. Quem comanda essa igreja é o reino. E nós estamos pregando aqui: se há arrependimento, o reino vem, muda e transforma. Você deve estar se perguntando: como que eu vou sair dessa vida? Como que eu vou me libertar? Como que eu vou resolver aquele problema? Minha vida está uma bagunça. Ei, eu tenho uma palavra para você que hoje: arrepende-se, porque é chegado o reino de Deus. Aquilo que advogados não puderam resolver para você, aquilo que o médico não resolveu, o reino resolve, o reino resolve, o reino transforma. Glória a Deus. Por quê? Porque arrependei-vos. Porque eu tenho que me arrepender? Porque você é pecador. Porque o arrependimento, ele tem uma ação presente, mas também tem uma ação futura. O arrependimento no âmbito presente é que o arrependimento ele traz o perdão. O arrependimento traz o perdão. O arrependimento, ele faz com que o perdão de Deus esteja sobre nós. O arrependimento faz com que o perdão de Deus seja derramado em nós. Tem no sentido presente, mas há um sentido futuro que é qual? É uma ação futura, é a nossa salvação.
O arrependimento, ele trabalha em você agora. O arrependimento, ele transforma você agora. O arrependimento, ele muda você agora. Mas o arrependimento, ele te dá um prêmio no futuro. Ele te dá um presente no futuro, que é a sua salvação. Só que tem uma coisa que o diabo não te conta. Que o pecado também te dá um presente. Inclusive a Bíblia chama ele de salário. O salário do pecado é a... Só que o diabo não te conta isso. O diabo não te fala isso. O diabo não te fala que o pecado, ele te dá um salário. Ele te dá um presente. Que é a morte. Por isso que no Antigo Testamento o Senhor usa profetas dizendo: escolhei a vida para que vivais. O Senhor coloca diante dos homens: aqui está o caminho da morte, o caminho da vida. E o Senhor ainda fala é como se Deus estivesse colocando uma seta indicando: escolhe a vida. Escolhe a vida. A mensagem de Deus através de João Batista estava dizendo o seguinte: ei, o reino chegou. O reino chegou. Interessante que pouco depois pessoas estavam vindo de Jerusalém, da Judéia, todo lugar para serem batizados e se arrependeram dos seus pecados, confessando os seus pecados e saindo daquela velha vida. Daqui a pouco chega lá aquela classe religiosa que eram os detentores dos conhecimentos de Deus, chegaram ali para observar o que estava acontecendo, porque estava acontecendo um burburino diferente. O povo já não estava indo no templo com tanta frequência. Agora o povo está indo para um lugar chamado deserto. E o deserto, Paulo viu um homem chamado João Batista, e vai fariseu e vai saduceu, e todo mundo vai lá ver o que estava acontecendo. E João Batista, ele vira para eles e diz o seguinte: raça de víbora, quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? Por quê? Porque os fariseus e os saduceus, eles se achavam intocáveis, ou achavam que ele tinha um lugarzinho, podia fazer o que fizesse, que tinha um lugar separado, orgulhosos. E João Batista falou assim: suas raças de víbora. Sabe por que é raça de víbora? Porque a víbora, quando via o fogo, fugia do fogo. E João Batista falou que o evangelho é fogo. Quando o fogo de Deus chega, a víbora tem que fugir. Por isso que a igreja tem que ter fogo, irmão. Fogo na igreja espanta a víbora, espanta a cobra. Fogo na igreja espanta o diabo. Fogo na igreja faz com que aquele que não é de Deus não permaneça. Só que, meu irmão, mal sabiam os fariseus e os saduceus que João Batista era só a ponta do iceberg. Que João Batista só chegou antes de alguém chamado Jesus. Mal sabiam eles que aquele que viria depois dele era maior, era mais poderoso. Se eles estavam preocupados com João Batista está dizendo para eles o seguinte, e depois João Batista vai lá no versículo 10, que diz assim: está posto o machado na raiz da árvore, pois aquele que não produz fruto é cortado e lançado fora. E no versículo 11, João Batista diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. A sandália não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que ele chega com a mensagem: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Arrependei-vos, porque o enviado de Deus está chegando. E ele começa a pregar. Essa era a pregação de João Batista e é a pregação da igreja de hoje. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos render diante de Deus.
O que nós precisamos hoje é de arrepender dos nossos pecados, porque o reino está chegando. Quando João Batista pregou, ele diz: o reino está chegando. Nós estamos no século 21 e a mensagem hoje não é que o reino está chegando, porque pouco depois Jesus pregou e disse: o reino está dentro de vós, o reino está no meio de vós, o reino está no meio de vós. E eu prego aqui hoje: arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de nós. Aleluia. O que João pregou que aconteceria, o que eu prego hoje é que o reino já é vigente, o reino é presente, o reino está no meio de nós, e aquele que é o dono do reino está no meio de nós, está ressuscitado e vivo para sempre, vivo para sempre, vivo para sempre. Se não há mudança de rota, não há mudança de destino. Se não há mudança de rota, não há mudança de destino. Os profetas, Ezequiel, Isaías principalmente, Isaías, contando Isaías 55, 6 e 7, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu mau caminho e converta-se. Nós temos que converter todos os dias, nós temos que nos arrepender todos os dias. Todos os dias a palavra que tem que estar na boca do crente é: eu me arrependo dos meus pecados. A primeira oração que eu aprendi ainda muito adolescente, quando eu fui discipulado, na época nós chamávamos, quem foi da cultura da quadrangular sabe dos 7 passos. Quando eu fui, ali naquela época, trabalhado por irmãos, a primeira oração que eu aprendi é: o Alisson, quando você for orar, a primeira coisa que você ora é: peça a Deus perdão pelos seus pecados. Porque nós somos pecadores. Nunca deixe de orar e pedir perdão pelos seus pecados. Nunca se esqueça que você é pecador. Nunca se esqueça que você é pecador e depende da graça de Deus. A mensagem do Evangelho, fique em pé no seu lugar. A mensagem do Evangelho que chega até nós hoje aqui é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Não há outra palavra maior do que essa, a não ser arrependimento. Não há outra palavra mais impactante, ou como se fosse uma flecha que alcança o coração do homem, a não ser essa: arrependei-vos. Porque o arrependimento muda a rota da sua vida. O arrependimento não é um mero remorso porque deu errado. Não, o arrependimento é virar as costas para o pecado e ver todo o presente que o pecado tem te dado: desgraça, noite sem dormir, preocupações, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas hoje Deus está te chamando: venha. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus vira e diz: hoje veio salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar aquele que se perdeu. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. Curve a sua cabeça agora, e nós faremos desse hino uma oração nesse momento.